irmão, com a paz do Senhor. Mais uma tarde maravilhosa. Eu me encontro aqui para gravar esse vídeo, não para o Wilson aparecer, não para a imagem de Wilson aparecer, mas para que venha à tona tudo que está acontecendo na face da terra. Eu estava lendo uma história sobre Gandhi. E Gandhi deixou escrito, e ele, na sua terra, que lá tinha 3 milhões de deuses. Deuses de todo tipo. Pau, madeira, sol, lua, mato, folha, sapo, dia. E nessa cidade que tinha mais de 3 milhões de deuses, ele ouviu falar em um Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. E ele leu a Bíblia de um Deus, segundo o que ele leu na Bíblia, que morreu pelo pobre, que foi como ovelha muda para o matadouro, um Deus, segundo o que Gandhi leu na Bíblia, que era defensor dos fracos, advogado da viúva, um Deus que dividiu o seu prato de comida com quem não tinha o que comer, um Deus que pregou a justiça, que pregou a verdade, que deixou para muitos dos seus discípulos, para que fizessem o mesmo. E ele leu que na Bíblia do Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia Sagrada, falava muito sobre amor, sobre amor, sobre amor, sobre servir, sobre amor, um Deus bom, um Deus verdadeiro, um Deus que só escolheu o pescador, a prostituta do poço de Jacó, o mendigo Lázaro. Tudo isso Gandhi leu. E Gandhi conta na sua história que ele veio para os Estados Unidos. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele não tinha dinheiro, ele ia dormir em uma daquelas balaustradas ou na estação de trem. Ele viu uma igreja batista, Gandhi falava muito bem inglês, não precisava de intérprete. Ele viu a igreja batista, ele entrou na igreja batista, ficou lá assistindo a mensagem, e o pastor daquela igreja pregava sobre a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus, além dele ser crucificado, ele disse: Pai, perdoa o que não sabe o que faz. Gandhi disse, com aquela mensagem, de um lugar onde ele veio com mais de 3 milhões de deuses, surgiu um Deus que, além da pessoa crucificar ele disse: perdoa porque não sabe o que faz. Gandhi disse que lágrima veio nos olhos dele. Esse é o Deus verdadeiro, porque ele disse: perdoa porque não sabe o que faz. E ele ficou bem sensibilizado. O pastor insistiu com o apelo, ele ficou balançado que ia aceitar Jesus ou não. Terminou o culto, Gandhi ficou sentado na igreja. Saiu todo mundo da igreja e Gandhi ficou sozinho no banco. De repente o porteiro veio para Gandhi e disse: você tem que sair da igreja, porque já vai fechar a igreja. Gandhi fez: fala com o seu pastor, eu não tenho para onde ir, se eu posso dormir aqui na igreja, ou se ele pode me dar um prato de sopa. O porteiro foi e falou para o pastor daquela igreja nos Estados Unidos, segundo o livro que Gandhi deixou. O pastor voltou e falou: não pode, você não pode dormir aqui na igreja. E Gandhi insistiu para ficar dentro da igreja. De repente o porteiro fez: o pastor está dizendo que se você não sair vai chamar a polícia. Gandhi saiu triste, mas ele pregou tão bonito. Ele falou em um livro preto de um Deus que foi crucificado e disse: perdoa porque não sabe o que faz. Gandhi ficou entristecido com aquelas palavras, foi para a cidade dele. Quando chegou na cidade dele, 3 ou 4 meses depois, apareceu um missionário vegano, sobre o mesmo Deus crucificado, sobre o mesmo Deus que ama os índios, sobre o mesmo Deus que ama aquele que adora imagem de escultura. Gandhi disse para ele: eu já li esse livro preto que você anda debaixo do braço. Eu estive numa igreja nos Estados Unidos, onde o pastor pregava a mesma coisa. Vocês pregam a mesma coisa que o seu Jesus Cristo crucificou, mas você não vive nem fazem o que ele deixou escrito para fazer. Assim são muitos que estão em cima dos púlpitos, pregam o que Jesus fez, mas ele não faz o que Jesus fez, o amor, servir.
Tem muitas pessoas que ligam para mim: Wilson, você prega sobre o amor, me sirva nisso, me sirva naquilo. Eu digo a ele: mas eu não recebo o seu dízimo e suas ofertas. Cobre para que faça o amor, aonde você é dizimista fiel, que é a obrigação dele a fazer. Malaquias 3:10. Trazei o dízimo na casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento? O que é mantimento? Mas você nunca viu o mantimento sendo distribuído na igreja. Assim foi grande. Aquele pastor, como muitos pastores, como o seu pastor, prega sobre o que Jesus fez. Prega sobre Jesus que morreu crucificado. Ele prega, ele lê o que Jesus fez, mas ele não faz o que Jesus fez, servir. A Bíblia não diz o maior sirva o menor. Qual foi a vez que o seu pastor fez um amor com você? E grande teve uma decepção muito grande, e através disso ele ficou idólatra mais vezes ainda, e ele morreu e levou milhões de almas no inferno junto com ele. Eu não sei como será o julgamento de grande naquele dia, porque a palavra de Deus diz que o evangelho tem que ser pregado. Grande tinha que ir lá para Jesus, não para o homem. Mas aquele pastor vai dar uma grande conta a Deus desse mau testemunho. Essa mensagem fica para você. E grava nos seus corações e faça uma meditação. Faça um culto racional na sua mente. Será que o seu pastor, Gandhi, precisasse também, ele não fazia o mesmo? O seu pastor, em nome de Jesus, amém.